E aí, boa noite, tudo bem? Estou aqui, vamos lá, vamos falar sobre um assunto bastante importante que vai te ajudar e que vai fazer com que você mude realmente a sua forma de pensar. Quando você veio do método Prof, você já sabia, porque eu já te disse, que fácil nunca vai ser, mas é possível fazer bons resultados todos os dias, com macro ou sem macro. Quero deixar bem claro isso. A macro vai cair daqui a pouco, a gente vai ter que arrumar outra, e essa luta vem há 5 anos, há 5 anos e meio atrás. Na verdade, a macro há 3 anos, mais ou menos. A gente arruma uma macro, a Uber derruba, depois a gente arruma uma macro, a Uber derruba, a gente volta a versão, a Uber deixa um pouco, porque tem muitos celulares ainda que são antigos e que não suportam o novo software, então a Uber deixa um pouquinho, mas daqui a pouco ela vai bloquear, a gente não vai conseguir usar a versão antiga, mas enfim, nós temos que seguir e sem a macro a gente consegue ganhar dinheiro. A macro Droid não é o assunto principal nosso. O assunto principal nosso é aprender a trabalhar, a ter uma mentalidade vencedora, saber quem somos, a identidade. E tudo isso, e eu vou falar um pouquinho nesse vídeo hoje sobre meta. Meta é um assunto que nós temos que falar e você precisa ficar com um assunto muito claro na sua forma de pensar. É uma metanoia. Metanoia é uma palavra grega que quer dizer mudança da forma de pensar. Não é mudança de pensamento, você não muda o pensamento, você muda a forma de pensar. E isso é a metanoia, que é uma mudança da sua forma de pensar. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu quero que você entenda. Normalmente, meta, você já com certeza me ouviu falando sobre meta primária e meta secundária. Antes da meta primária e da meta secundária, nós temos uma outra coisa que é o comportamento. E é nisso que eu quero que você foque. Vamos supor que nós temos um círculo, como se fosse um alvo. Imagine um alvo aí na sua cabeça. Um alvo, você já viu? São aqueles círculos, branco no meio ou vermelho no meio, aí depois um círculo branco, um outro círculo vermelho. Então imagine isso, um círculo branco, um vermelho e o outro branco. Nós vamos focar primeiro no primeiro círculo. O primeiro círculo, ele fala sobre identidade. Quem é você? Se eu te fizesse essa pergunta agora, quem é você? O que você responderia? Tenho certeza que você falaria, sou mecânico, sou motorista, sou dentista, sou professor, sou assistente, sou químico, sei lá o que você fez e você já tem aí um papel dizendo, ó, esse cara está testado, ele está aprovado para fazer esse serviço. Se formou, você tem um diploma, se foi algum curso que você fez, você também tem diploma, ou se foi a vida que te ensinou, você tem experiência. E você na sua cabeça, você acha que você é só isso, porque a sociedade disse que você é isso. Mas eu quero te lembrar que existem outras coisas e você precisa começar a pensar nisso, quem realmente você é. E eu já disse em alguns áudios atrás aí, em vídeos eu acho que não, ainda para essa mentoria, de que você não é o que você acha que você é. Porque normalmente nós somos o que temos no córtex pré-frontal registrado. E o que você tem aí dentro do seu córtex registrado é o que alguém disse sobre você. Foi quando o seu pai disse sobre você, o seu padre disse sobre você, o seu pastor, o seu padrasto, alguém que tinha poder sobre você disse isso e você registrou na sua cabeça. Isso é o que você acha que é. E eu quero te dizer que você não é isso. Você é muito mais do que isso. Deus disse que você é a imagem e semelhança. E quando Ele disse que você é a imagem e semelhança, Ele estava falando real. Ele estava falando a real. Você é a minha imagem e semelhança. E está aqui para dominar sobre tudo e todas as coisas. Eu sei que talvez essa frase para você já falaram de um monte de formas e que não tenha sentido nenhum. Mas o que eu estou te dizendo é a realidade. Se você entender essa frase de verdade e se colocar todos os dias como filho, não como servo. Um dia desses um rapaz no Instagram estava me falando, eu sou só um servo. Eu disse para ele, eu sou filho. Porque o próprio Jesus disse na Bíblia, peraí, eu não sou religioso, não sou católico, não sou evangélico. Se é isso que você está pensando, eu só sou um cristão. Mas o próprio Jesus disse, agora eu te chamo de amigo. Sabe por quê? Se você fosse servo, eu só estou melhorando uma frase, tá? Se você fosse servo, você não poderia entrar na casa do seu Senhor e mexer na geladeira. Você não participaria de conversas com o seu Senhor, porque você é servo. Mas quando você se coloca como filho, as coisas mudam. O filho entra na casa, abre a geladeira e pega o que quer e não pede pro pai. Ele entra no quarto, pega o que quer e não pede pro pai. Ele abre o armário, pega o que quer e não pede pro pai. Porque ele é filho, ele sabe que ele tem direito. E é sobre isso que eu estou falando para você. Você tem esse direito, você tem direito de ser feliz, você tem direito de prosperar, você tem direito de ter uma família boa, você tem direito de ter coisas boas e você tem direito de ganhar dinheiro aqui, trabalhando como motorista. Essa é a identidade, isso é o que você é. Ah, Manolo, mas eu tenho vergonha ou eu tenho muito medo de falar em público, as pessoas vão achar o que é de mim.
Grava na sua cabeça o que Deus disse sobre você. Ele disse assim, ó, eu sei os bons pensamentos que eu tenho a respeito dele, eu sei os bons pensamentos que eu tenho a respeito dela, então o que os outros pensam não é. Qual um exemplo? Se eu agora aqui pensar aí, ó, que você, Tamires, tem R$1 milhão na sua conta, se você abrir o seu celular, você não tem 1 milhão. E se eu pensar que você também está miserável, só tem 10 centavos, se você abrir a sua conta, você também não tem isso. Então o que os outros pensam não é o que você é. E isso é algo que o ser humano sempre está lutando contra. Nós sempre queremos pertencer a algo. E você não precisa pertencer a nada, você pode ser diferente. Você pode chegar num ambiente onde as pessoas te olhem com um olhar ruim ou que não aprovem as suas ações. E você tem que fazer, sabe o quê? Bater a poeira da roupa e vai embora. Porque não vai mudar a sua vida. Você é uma coisa que Deus disse e não que os outros disseram. Isso é identidade. Agora nós temos o segundo ciclo e o terceiro ciclo. Um fala sobre comportamento e outro fala sobre alcance. Qual que nós vamos focar? Qual que nós vamos focar? Depois que você entendeu o que você é. Os dois ciclos. Comportamento e alcance. Alcance são resultados. Alcance são metas almejadas, níveis alcançados. É mais ou menos isso. O que você acha que nós vamos focar? Na meta que nós vamos colocar diária? Na meta diária de valor? Na meta diária de tempo? É nisso que você acha que nós vamos focar? Não é. Nós vamos focar no comportamento. Porque se você tiver uma meta, a meta te coloca um limite. E o seu cérebro, que é o seu melhor amigo, ele sempre vai querer te defender. Ele sempre vai querer fazer o princípio dele, que é economizar energia do corpo. E aí quando você está quase batendo a sua meta, eu tenho certeza que já aconteceu isso com você. Vamos supor que você estipulou uma meta de R$400. Quando você chegou rápido, nos 320, 330, você está eufórico, foi rapidinho. Mas aí a sua energia começa a cair, o seu intelecto começa a cair, você começa a vibrar em outra frequência. E aí para fazer esse restante até os 4% precisa uma dureza. É difícil, você não consegue passar. Então nós não temos meta limite, nós temos comportamento que vai atingir alvos, que vai atingir limites, que vai atingir alcance muito maior do que você colocou. Porque o seu cérebro ele só quer te defender. Sabe por quê? Que você coloca a mão no fogo e rapidamente você tira? Ou melhor, você nem coloca, não é? É porque tem um registro na sua mente que o fogo queima. Se o fogo queima, ele dói. Quando essa sensação passa para você, você leva um choque. Ou melhor, você sente a dor. Então o cérebro fala para você, não coloque a mão no fogo porque vai doer. Isso acontece com os traumas, com pessoas que são traumatizadas com assalto. O cara foi traumatizado porque estava andando de carro e foi assaltado. Tem pessoas que nunca mais querem andar no carro. Minha mãe mesmo foi assaltada na porta de um banco e ela pegou um trauma e não queria mais sair de casa. Isso é só o seu cérebro não querendo que você passe por uma situação ruim que você passou e gerou uma sensação muito ruim. É só isso. Então nós não vamos estipular meta, mas nós trabalhamos com o mínimo. Por que eu digo que o mínimo é 500? Porque se você tiver um comportamento que está no segundo alvo, no segundo ciclo, você vai atingir o mínimo, que é R$500. Então nós vamos ter um comportamento exemplar, que é manter o seu horário todos os dias. Nós já falamos sobre isso. Seu ritmo biológico precisa ter um padrão. Seu ritmo tecnológico precisa ter um padrão. Tudo isso influi, no final, o seu resultado. Então, quando eu estou falando de meta para vocês, de mudança da forma de pensar, a meta não existe em valor. Existe um comportamento, o comportamento de ficar 12 horas online, um comportamento de ficar dentro do seu carro, um comportamento de escolher corridas, um comportamento de perseverar, um comportamento de não desistir, porque eu sei que é difícil. E você vai ter que conseguir fazer isso. Vamos focar no comportamento, porque o comportamento ele não vai te limitar e você vai extrapolar. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. E com isso, acontecem esses resultados extraordinários, que às vezes o cara vai lá e faz 1.000, faz 900, faz 1.100, 1.050, 1.060, é dessa forma. Não existe outra forma. Se você foca no resultado, colocou um resultado como meta, você vai se decepcionar. E o pior, quando você coloca um resultado alvo, vamos supor R$500, é o meu resultado de hoje. Aí hoje tudo deu certo, sabe aquele dia que deu tudo certo? Peguei de manhã um monte de corridas boas, fui para o aeroporto, voltei, e aí fiz R$700. A minha meta era 500, eu fiz 700, fiz 200 a mais do que deveria. No outro dia você vai ter dor nas costas, vai ter dor nas pernas, vai ter preguiça, vai arrumar uma desmotivação para não sair para trabalhar. Isso é só o seu cérebro querendo economizar energia. Então, a partir de hoje, quando a gente falar em meta, você vai lembrar que a meta é o comportamento. Esse comportamento vai fazer você ter bons resultados. E é isso que eu quero que você faça e crie como hábito. Eu sei que no início tem que ser disciplina, você tem que ser muito disciplinado e lutar, e ir atrás e tentar e conseguir fazer isso. Mas se você persistir durante 43 dias,
a sua cabeça, o seu cérebro, transforma esse sacrifício que você está fazendo, essa disciplina que você está tendo, que é dolorosa, que é chata, em hábito. E se vira o hábito, já é. Esse é o tempo que demora do seu cérebro resetar. Sabe por que tem pessoas que engordam um monte, aí de repente o cara faz um regime milagroso, emagrece tudo, e depois volta à vida normal e engorda tudo de novo? É porque dentro do cérebro existe uma imagem sua com o corpo que você está há muito tempo, está registrado lá. E o nosso cérebro ele é atemporal. Atemporal quer dizer que ele não tem tempo. Se você começar a pensar em uma coisa, sugiro pensar em uma comida que você gosta muito, fecha os olhos, tente sentir o cheiro, imagine você comendo. Provavelmente você vai sentir na saliva o gosto dessa comida. Esse é o seu cérebro te mostrando a capacidade que ele tem. Isso é ser atemporal. E aí, se você entra nisso, dessa atemporalidade, você consegue fazer muitos bons resultados. E é isso que nós temos que fazer. Por que eu estou te falando que o nosso cérebro é atemporal? Porque a gente consegue viver o futuro mentalmente, antes de viver ele fisicamente. Eu já falei isso e vou repetir para vocês. A física quântica diz que o observador cria a sua própria realidade, ou seja, o que eu penso, o que eu imagino, pode se manifestar fisicamente. Jesus disse: tudo o que você orar, crendo que recebeu, você vai receber. Isso é imaginação. Isso é a mesma coisa que Einstein dizia com a física quântica. Einstein, você sabe quem foi. Jesus, você sabe também quem foi. Não estou comparando Jesus com Einstein, mas estou dizendo que foram pessoas que foram diferentes e que marcaram a história, marcaram a humanidade. Então vamos usar isso, a temporalidade. O que eu faço todos os dias antes de sair de casa? Eu sempre me imagino olhando para o meu celular quando eu volto para casa. E eu fecho os olhos e imagino. E eu imagino eu saindo da minha casa de manhã, às 4h30 da manhã. Eu faço a imaginação. Eu entro no meu carro. Isso é tudo imaginação, tá? Eu entro no carro. Eu olho para um lado, eu olho para o outro. Eu até sinto o cheiro do carro. Na minha imaginação. E eu me vejo ligando o carro, abrindo o portão e saindo. E aí eu acesso um tempo que se chama Kairos. Não sei se você já ouviu falar. O nosso tempo que é cronometrado é o Cronos, que é de cronologia, mas o Kairos é um tempo de Deus que ninguém acessa. O único que acessou isso, que se tem relato até hoje, é Jesus, quando ele transforma o vinho em água. Ele vai lá, acelera a partícula, acelera o tempo e transforma o vinho em água. Então, eu me vejo fazendo isso, eu me vejo abrindo o portão, eu me vejo saindo. E aí eu vou e acesso esse Kairos que é na minha mente. E eu já me vejo de novo, voltando pro meu carro, apertando o botão, abrindo o portão, entrando no meu carro de ré. E aí eu olho pro meu celular em imaginação e eu abro um sorriso mecanicamente. E eu falo: caramba, hoje você trabalhou bem, hoje você foi foda. E aí quando você vai fazendo muito, você repetindo muito, você vai conseguir ver até o valor que você imaginou nessa sua chegada em casa. Faz isso, faça esse teste. Eu tenho certeza que vai mudar muito a sua forma de trabalhar, vai mudar muito o seu jeito de trabalhar. A atmosfera dentro do seu carro, que é uma coisa que nós vamos falar num vídeo um pouquinho mais pra frente, vai ficar maravilhosa e vai mudar tudo. Eu tenho certeza, tá bom? Tamo junto, até depois do fim.